comunidade Squad, muito bem. Olá, comunidade Squad, eu sou Edson Machado, sou o coordenador de inovação do IBMEC São Paulo e estou aqui hoje para mostrar para vocês o Squad, tá? Somos 5 e cada um de nós com uma especialidade, é mais ou menos como a Liga da Justiça, sabe aquilo que você vê nos filmes? Então, cada um aqui tem a sua especialidade e eu vou começar perguntando para a Luciana, tá? Lu, o que fez juntar essa galera que a gente está vendo aqui? Olá, eu sou a Luciana e como o Edson falou, sou uma Liga da Justiça, né? No sentido de que cada um tem uma especialidade. Mas antes disso, eu queria contar para vocês que a gente tem uma certa... Quando a gente começa a empreender ou pensar num negócio, a gente tem uma certa dificuldade de compartilhar as nossas ideias, as nossas dores, as nossas preocupações com alguém. E foi justamente essa ideia do Squad nascer dessa forma, né? Onde a gente pensou nas principais áreas de dores das pessoas e que a gente pudesse ajudar com a nossa experiência, né? Cada um viveu na sua área de expertise aqui, vivenciou, teve experiências, então é uma troca, né? A gente ajuda as pessoas com a experiência que a gente já teve, do que a gente já passou. Então, por isso que surgiu a Squad e, em princípio, né, com essas 5 áreas. E por que 5, Caco? Edson, são 5 áreas muito relevantes, né? Por que 5? Na verdade, porque 5 fizeram muito sentido nesse começo, né? Quando a gente começou a conversar, quando a gente começou a pensar nessa ideia e ela foi se cristalizando, precisa ter finanças, né? Não tem como a gente começar algo sem trabalhar a questão financeira, precisa pensar em pessoas, ainda que muitas vezes o empreendedor seja uma pessoa só, tem sempre o sentimento de crescer. Marketing, comunicação, jurídico, não tem como não pensar em jurídico, não tem como pensar em gestão, inovação. Então, essas 5 primeiras áreas, Edson, fizeram muito sentido para a gente, né? Para começar uma conversa, para começar, vamos dizer assim, um processo de mentoria, ou de suporte, ou de apoio, em 5 áreas que são muito complementares e, de uma certa forma, estratégica para qualquer pessoa, para qualquer negócio, seja empreendedor, seja uma pequena ou média empresa. Toro, quais são essas áreas e o que nos une nessa história aqui? Bom, Edson, eu acho que, enfim, para qualquer pessoa que está pensando em começar um negócio, ou para quem já tem um negócio, né, tem algumas áreas do dia a dia que, vira e mexe, exigem uma demanda e uma especialidade, né? Então, é difícil alguém fazer tudo muito bem, né? Então, dentro do Squad, a gente começou com essas 5 áreas, né, que a gente entende que são fundamentais para qualquer negócio. Então, a gente começou com uma área que é representada pela Luciana, que é de organização de pessoas, né, e RH no geral. Então, sempre com uma visão mais estratégica do que operacional. Depois a gente tem a área do Caco, que passa por comunicação e marketing. Enfim, todo negócio só é lembrado quem é visto, né? Então, o Caco vem também com esse olhar mais estratégico em relação à comunicação e marketing para poder auxiliar os nossos mentorados. Uma área que é muito pouco importante, que é a área de finanças, porque todo mundo sabe muito de finanças aqui no Brasil, que é representado pela Silvia, né, Silvia? Então, a gente, enfim, os problemas mundanos e também estratégicos do dia a dia de qualquer pequeno negócio, startup, né? Enfim, as pessoas muitas vezes não percebem questões muito óbvias, né? E um dos lemas que eu particularmente repito, né, que o óbvio tem que ser dito 2 vezes. Acho que a Silvia é uma das que também ecoa isso. Depois a gente passa pela uma área de inovação, que é uma pessoa muito simpática que a gente conheceu, que é o Edson, né? Não sei se você conhece ele. Também tem essa visão periférica em relação ao mundo da inovação. E depois, por fim, né, a área que todo mundo se ressente muito, mas que é muito importante também, que é o do jurídico. Enfim, tem algumas questões legais podem ajudar um negócio a ter sucesso ou inviabilizar um negócio em determinado ponto, né? Então, a gente entende que essas 5 áreas são, pelo menos, as fundamentais no começo, né, para qualquer negócio conseguir prosperar. E a nossa ideia é justamente contribuir com os nossos 20 plus anos de experiência, pelo menos de cada um aqui,
para ajudar com que as pessoas consigam vencer em sua vida profissional. Muito legal. Cara, você sabe que quando vocês me convidaram para fazer parte disso, eu achei que essa história de Liga da Justiça mesmo, ela faz todo sentido num momento como esse, tá? Depois acho que a gente aprofunda um pouquinho mais que momento é esse, como cada um de nós vê esse momento. Mas, Sil, agora, para quem é isso? Para que muda a vida das pessoas com essa história do Squad? Tá, no início, que era antes da pandemia, foi quando começou a conversa sobre Squad. A ideia era, para quem está pensando em empreender, para quem está empreendendo startups, pequenas e médias empresas, que ainda não justifica ter um departamento financeiro, um departamento de RH ou jurídico montado, totalmente estruturado, mas que já tem algumas dores dessas áreas. Então, a nossa ideia era, assim, é uma mentoria pontual, ou seja, não é um projeto de longo prazo e caro, que a pessoa podia usar a nossa experiência, o nosso expertise nessa parte, e resolver alguns problemas de dia a dia, ou se convencer a montar ou não a empresa, a crescer, ou se manter no tamanho que estava. Então, a ideia original era essa, e era para dar respostas práticas e concretas para qualquer dúvida de qualquer uma dessas áreas. Muito legal. Mas, então, agora vamos trazer para o dia de hoje. Eu trabalho com gestão de inovação meu dia todo. Aí, posso começar com você, Silvia, mas depois eu queria ouvir a opinião de todos vocês. Como é que vão ser as empresas, como é que vão ser as pessoas no momento como esse? Que a gente vem um pós-pré-pandemia, que a gente ainda não sabe muito bem em que pedaço nós estamos. Nós já vemos de um mundo de transformação digital e de um mundo totalmente VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Quer dizer, a gente que traz uma experiência de um outro tempo, como é que vocês acham que essa experiência pode ajudar nesse, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, nesse empreendedor, nessa startup que está começando o seu negócio, e hoje a gente está vendo, e eu acredito que esse não é um modelo pandêmico, esse é um modelo feito para durar, que vai ser essa mescla entre a inovação, a startup e as empresas estruturadas. Os dois têm que se preparar um para o outro. Então, eu queria ouvir de cada um, como é que vocês veem, na área de atuação de vocês, como é que o Squad pode ajudar esse pessoal. Sil, pode começar com você. Na verdade, a pandemia me surpreendeu muito, seja por redução de receita, por desemprego, as pessoas se tornaram muito criativas, e teve uma vantagem muito boa, a gente teve que se reinventar, ficar em casa, modo de trabalho remoto, home office, tudo isso fez com que algumas pessoas que normalmente diriam, mas eu não sei, eu não tenho coragem, não tivessem opções. Então, as pessoas se mostraram muito mais criativas e abertas a empreender, a arriscar alguma coisa, tá? Algumas talvez não tivessem tão abertas, não tivessem outras opções. E no lado da criatividade, eu vi muitas soluções que as pessoas deram com poucos recursos. Geralmente as pessoas querem abrir alguma coisa, querem investir em alguma coisa pensando muito no recurso inicial. Então, foi a primeira vez que eu vi um movimento contrário, que as startups já tinham um pouco, tá? Que é aquilo que eu falo sempre, pense grande, comece pequeno. A pandemia trouxe isso para as pessoas, e eu acho que algumas vão manter esse pensamento. Então, estão vendo o que o mercado está precisando, o que o mercado está disposto a comprar e a que preço. Estão sendo muito criativos, estão assim, indo na sua área, que é inovando, mas também indo numa área de precisar mais da mentoria. Ele precisa ter a resposta mais rápida possível, no preço mais razoável para o negócio dele, para ele poder começar a rodar ou para ele poder melhorar o negócio. Então, eu particularmente acho que a pandemia surpreendeu nessa coisa de nos reinventarmos, e as pessoas me surpreenderam muito, como elas conseguiram se reinventar melhor do que antes da pandemia. Lu, agora a fala da Silvia me trouxe um questionamento aqui. Como é que a gente escolhe a pessoa certa para fazer parte do nosso time?
E como é que, se não é a pessoa certa, como é que a gente capacita ela para ser a pessoa certa? Porque está tudo muito rápido, né, Lu? Está tudo muito... Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que é um desafio gigantesco, né? Sem dúvida nenhuma, Edson, e não é só as pessoas para trabalhar com a gente diretamente, né? Mas as pessoas que a gente escolhe como ser nossos parceiros, nossos fornecedores e os nossos próprios clientes. Então, como você estava falando inicialmente, né, sobre a questão do mundo VUCA que a gente vive hoje, uma coisa a gente pode ter certeza, de que a gente vai continuar sempre tendo as relações humanas. Pode ser por uma telinha, como a gente está fazendo agora, ou pode ser ao vivo, tocando, conversando pessoalmente com quem nos rodeia. Então, o que é importante a gente ter claro que quando a gente vai escolher um parceiro, escolher um fornecedor, escolher uma pessoa para trabalhar com a gente, que a gente tenha conversas francas com essas pessoas, que entenda muito mais do que só a formação dela, a experiência dela, mas também no que ela acredita, para ela acreditar junto com você naquilo que você está construindo, seja um negócio, um produto, seja um serviço, mas que ela acredite junto com você. Então, o importante nessas relações humanas é a conversa que seja direta e franca, transparente, para que as pessoas entendam o que eu estou querendo te convidar para você, o que você fazer comigo. É um trabalho, é um fornecimento, é uma sociedade. Então, para mim, o principal é que seja uma conversa transparente e franca entre as pessoas. Nossa, isso soa como música para um cara que é de humanas, a minha formação, eu sou arquiteto e urbanista, e eu acredito que empresas são feitas de pessoas, que resultados das empresas são conseguidos por pessoas. E com essa ótica, Caco, como é que a marca se funciona? Com o propósito, com crenças, com valores, exatamente como a Lu. Você tem que convidar, eu achei um barato o que a Lu disse, que foi assim, eu quero te convidar para alguma coisa. Então, é convidar para fazer algo junto. Como é que a marca, e eu acho que hoje a gente está vendo muito a marca com propósito, a marca que atrela ao seu valor, como é que a marca vai se comportar nesse momento, como é que a gente pode atrelar nossa imagem dos nossos colaboradores ao nosso propósito e aos nossos valores, Carlos? Ué, essa sua pergunta é uma pergunta de 1 hora de resposta quase, né? Mas, assim, tentando resumir um pouquinho, assim, no mundo exponencial que a gente vive hoje, né, a gente tem em menos de 1 ano marcas que acabam valendo mais de 1 bilhão, né? Os unicórnios, enfim, que constroem valor muito rápido, né? Se elas vão manter esse valor é uma outra história, é um outro desafio, na verdade, mas de uma forma geral, a gente vê um mundo hoje muito mais rápido em relação ao que era no passado. Marcas super centenárias, né, como Saint-Gobain, semana passada fiz uma palestra e uma marca francesa, Saint-Gobain, de 1665, quer dizer, olha só, né? Só que o momento hoje, de fato, ele tem pedido uma série de posturas novas, né? Eu sou razoavelmente aqui, falo com cuidado, um pouco crítico, embora eu acredite e defenda o propósito, Edson, sou um pouco crítico com muitos propósitos que estão sendo feitos por aí, tá? Porque a gente, entre aspas, desmascara na página 3, não vou dizer que na página 2, mas na página 3. Mas eles são, sem dúvida, importantes, porque o consumidor ele pede essa relação mais autêntica, mais verdadeira, mais real. E o propósito ele vem um pouco para trazer os valores da marca no dia a dia do seu público, interno e externo, que é um outro ponto importante, né? Marca forte, ela começa dentro de casa. E então, quando a gente fala dessas relações, trago à memória rapidinho aqui um estudo da Edelman, que é uma grande consultoria internacional, que fala como os consumidores, eles precisam das marcas e eles ainda avaliam que muitas marcas em diversos países faltam com transparência, Edson, faltam com mais legitimidade. Então, tem um caminho grande das marcas nessa construção, nessa ponte com o consumidor. Eu acho que é um caminho sem volta, Edson, acho que é um caminho fundamental, né, de você criar como marca. Não importa se você vende pastel na feira, se você é uma super empresa como o Saint-Gobain, eu falei, entendeu? Você precisa ser autêntico, você precisa ser honesto, você precisa ser real com o seu consumidor. É isso que no final do dia, e conectando um pouco com o que a Lu falou, constrói essa relação muito forte entre marcas e pessoas, né? A gente está falando de pessoa no final do dia. Então, se você não criar como marca uma relação muito legítima, muito
muito franca, conversas francas, né, com o seu cliente, com o seu público, daqui a um tempo você vai ser trocado, daqui a um tempo você vai ser, de uma certa forma, até preterido e esquecido, tá? Nossa, esse discurso todo faz todo sentido para mim, que trabalho com startup o dia inteiro. E agora, por fim, mas não menos importante, como é que a gente junta tudo isso, Toro? Porque está tudo muito bem, a gente fala de marca, ai que bonitinho, é tudo muito, muito unicórnio demais, tá? Assim, então, tudo, ai, meu propósito, vamos botar o barco na água, vamos transformar esse monte de pessoas físicas em pessoas jurídicas. Hoje, eu vejo muito, uma startup não sabe nem qual é a melhor caminho para ela se tornar empresa, porque hoje você tem tantos meios. Como é que a gente faz isso, cara? Porque o desafio é grande, tem muita gente fazendo, tem muita gente querendo fazer, e tem muito player com dinheiro querendo investir nisso, mas não sabe como legaliza, como legitima. Como é que você vê isso aí, Toro? Bom, a nossa jornada, eu acho que, até fazendo um parênteses aqui, né, Edson, passa por resolver uma dor que é muito simples, né? As pessoas querem resolver os problemas delas muito rápido, e nesse afã elas vão no Dr. Google, né, procurando respostas, né, e não necessariamente a solução para determinado problema que parece ser igual ao seu é a mesma, né? Então, hoje, por conceito, até a proposta de valor da mentoria, ou pelo menos do squad de mentores, é justamente diminuir esse gap de informação, né? Então, as pessoas cada vez leem menos, né? Então, tentar viabilizar de uma forma mais dinâmica esse acesso à informação, né? Nesse sentido, quando você vai falar de assuntos jurídicos, a internet é ainda pior, né? Porque as pessoas realmente, elas querem economizar o dinheiro que elas têm para uma startup, ela não nasceu para pagar honorários de advogado, né? Eu, particularmente, já vi isso em coworking de empresas, startups que foram aceleradas, receberam dinheiro da aceleração, e no primeiro mês veio o escritório de advocacia junto com a aceleradora, né? E no primeiro mês a startup teve que pagar R$25 mil de honorários, né? E a startup falou, bom, recebi o dinheiro para pagar honorários ou para viabilizar o negócio, né? Então, dentro desse contexto todo, em relação à organização jurídica, acredito que uma conversa inicial, né, de 1 hora, ou algumas conversas iniciais com algumas pessoas de referência que possam estar próximas à startup, dão mais chances de sucesso a ela do que simplesmente tentar economizar esse dinheiro ou procurar resolver no Google, né? Tem várias questões de organização de empresas que podem viabilizar o negócio no curto prazo. Então, você passa desde um assunto que você perguntou para a Silvia, né, ou para a Luciana, perdão, sobre a organização de pessoas, né? Tem muita startup que começa e não registra os combinados entre os sócios, né? E aí, quando a coisa começa a ficar mais séria, bom, quem que é dono, como é que divide a pizza, não era isso que eu estava esperando, né? Então, esse desalinhamento de expectativas que acaba acontecendo, que é natural, né? Ele fica gravado até pela falta de registro desses combinados, né? Você pode dar o nome que você quiser, tem vários tipos de acordo que você pode assinar nesse sentido. E da mesma forma, por exemplo, passando pela área do carro, você vai lá ter uma ideia genial, monta uma marca fantástica, só que você esquece de registrar ela no INPI. E aí vem alguém, um terceiro registra a marca, e enfim, você acaba tendo que trocar tudo do dia para a noite, né? E eventualmente isso representa uma série de custos para você, e dentro da sua estratégia de negócio pode até inviabilizar a continuidade do negócio, né? Então, assim, tem várias questões de organização que são assuntos jurídicos que passam desatendidos, né? As pessoas não conversam, não buscam se apoiar em alguma estratégia, né, para levar o negócio adiante, e acabam diminuindo as chances de sucesso, ou tendo vários problemas, gastando mais dinheiro lá na frente por conta de falta de organização. Então, acho que por conceito, até o que a gente está tentando resolver como um todo, talvez não só na parte jurídica, né, porque todos esses assuntos passam pelas áreas da Silvia, da Luciana, do Caco, pela sua também, então, que acabam tendo uma atividade jurídica, né, mas a ideia toda é que as pessoas possam conversar com a gente para que a gente também consiga ajudá-los, sendo proativos, né, e preventivos em relação ao que pode inviabilizar um negócio. Muito legal. Olha, eu não sei de vocês, mas antes de mais nada eu queria deixar claro aqui que eu entrei nesse grupo
de notáveis pela cota da terceira idade, tá? Porque eu sou o mais sênior dessa turma toda aqui, eles tinham que ter 20% das cotas de terceira idade, aí eles me chamaram. Mas o que eu tenho a dizer a vocês, assim, que é um orgulho para mim poder participar deste projeto, então, e ele é um projeto que tem tudo para ser um grande sucesso, tá? Quando a gente fala, assim, da dor que eu vejo, eu sou mentor hoje, a última vez que eu contei eram 186 startups, e todas elas precisam de todos nós, tá? Então, como a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, cabe à nossa senioridade dizer quanto de cada um que uma empresa precisa. E eu acho que é por isso que é legal estarmos juntos, por isso que eu brinco com a Liga da Justiça, né? Nós vamos salvar o mundo, cada vez vai um lá para tentar ajudar na dor específica daquele, tá? Eu termino aqui se cada um quiser deixar uma mensagem aí de como é que a gente vai atuar, na verdade, já está atuando. Se você quiser ver eles ao vivo, eles estão lá no IBMEC, no 8º andar, no Hubs, no espaço de inovação. Você pode que eles ficam lá, eles são de verdade, tá? Eu conheço todos eles. Bom, é com vocês. Deixa eu vou aproveitar, puxar o gancho aqui então, Edson, que você falou da terceira idade, né? Enfim, nessa brincadeira, mas acho que faz muito sentido. Me veio uma questão na cabeça que é, vamos dizer assim, a experiência de um lado, né? Dos cabelos que começam a ficar branco, enfim, dos anos de praia, anos de mercado de cada um de nós, com outro elemento. Ou falta de cabelo. Vamos falar de cabelo, tá? Por favor, vamos. Mas essa experiência de um lado, Edson, e com um componente que é muito bacana e que nos une no Squad, que é a reinvenção, a capacidade de se reinventar. Então, por mais que todos aqui tenham já tido experiências corporativas, vivências corporativas, muitas histórias para contar, essas histórias elas continuam sendo contadas através de um outro prisma que não é substituído, né? Ele não substitui o primeiro, ele só se complementa, que é o empreendedorismo. Está todo mundo se reinventando nos seus próprios negócios, nas suas próprias empresas, né? Porque a gente continua como empreendedores também agora nos nossos próprios desafios. Então a gente consegue trazer esse mix, que eu acho que é uma riqueza super bacana, entendeu? Para o mentorado, para quem se aproxima do Squad. Concordo com você em gênero, número e grau. Para ajudar as pessoas, então, assim como o Edson fez o convite para nos conhecer pessoalmente lá no Hubs do IBMEC, a gente também disponibiliza no nosso site, né, no squadmentores.com.br, as nossas agendas para vocês marcarem a qualquer momento, quando vocês precisarem, um horário com a gente, para a gente bater um papo, conversar e ajudá-los vocês, porque a gente sabe realmente que é um caminho muitas vezes solitário, e a gente está aqui justamente para ajudá-los a trilhar essa jornada. Isso aí. Andrés, quer falar, não? Né, bom, de advogado, acho que o pessoal tem medo até de falar. Mas, enfim, a ideia toda que de novo, né, que as pessoas consigam resolver, tirar suas dúvidas, né? Como a gente estava conversando outro dia, né, Edson? Quem pergunta, de repente, passa por bobo por 5 minutos, né? Porque uma vez feita a pergunta e tirando a dúvida, resolve o problema, né? E diminui as chances de cometer um erro, né? E quem não pergunta, enfim, tem uma vida mais difícil pela frente. Então, acho que assim, dentro do contexto do que a gente está propondo, né, viabilizar justamente esse acesso à informação de forma mais dinâmica, né, ou seja, até fazendo os encontros online, né, então as pessoas não estão obrigadas a fazer o presencial, e, de fato, gerar muito mais valor para os mentorados, né, sejam eles pessoas ainda com uma ideia, né, ou com alguém já com uma startup ou pequenos e médios negócios, para que elas consigam ter maiores chances de sucesso no que elas estão fazendo, né, e eventualmente ter alguém com quem conversar. Muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar para tirar dúvidas, né, ou pensar mais estrategicamente sobre o negócio. Então, eu particularmente estou super satisfeito e feliz de estarmos todos juntos aqui. Acredito que a gente vai conseguir entregar uma missão bem interessante para os nossos mentorados. E o mais interessante de ter esse time multidisciplinar é que eu sempre vi
o lado financeiro da coisa. Então, é hora de investir ou não, eu nunca pensei especificamente em cada item. Então, às vezes, assim, quando eu vejo o Caco falando, a marca começa em casa, na hora que eu digo, não é hora de investir nisso, talvez eu esteja prejudicando o negócio, ou não ver o lado jurídico da empresa, não ver o lado das pessoas, ou o lado da inovação. Sempre questionei muito, mas vale a pena investir ou não nesta plataforma? E quando eu entrei nesse grupo, eu comecei a ver os outros lados, eu saí daquela mentalidade financeira de orçamento base zero, vamos ver o máximo de coisas que dá para cortar, e passei para uma visão ampla, vamos ver o máximo de coisas que dá para fazer, que trabalhe a favor do teu negócio. E a Lu falou uma coisa que eu achei super interessante, que tem uma hora que o cliente ele vira parceiro, porque vira uma aposta nossa. Eu, na hora que estou conversando com ele, falo, olha, conversa com a Luciana, talvez ela te ajude nessa coisa de como lidar com as pessoas, com os fornecedores, com os clientes. Converse com o Caco, dê uma trabalhada na marca, reveja a sua plataforma, veja se juridicamente você fez o que deveria ser feito. E aí a empresa, o empreendedor já vai para o outro mentor muito direcionado, qual é a dúvida que tem ali, qual é o ponto que deveria ser trabalhado. Então, se eu, como mentor, acho que vale a pena a gente ter esse time, acredito, assim, cada vez mais na ideia de que dá para a gente ajudar você a ir muito longe, num custo muito menor do que você imaginaria para ter uma equipe dessas. Bom, eu acho que é isso, acho que isso serviu para que vocês nos conheçam um pouco mais. Espero que tenha sido tão prazeroso para vocês assistir quanto foi para a gente fazer. E acompanhe a gente nas redes sociais que vem novidade por aí, tá bom? Muito obrigado, fiquem bem e se cuidem.